Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Olha quem apareceu aqui hoje, né? Senhor Gregório. Sininho. Meus amigos, Deus abençoe a todos, né? Hoje continua sendo sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Esse ano maravilhoso que se iniciou, né? E não terminou muito bem aí para algumas cidades, né? Da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo também. Mas segue aqui minha solidariedade a todas essas pessoas que foram acometidas por essas catástrofes aí de fim de ano e de começo de ano por conta das chuvas e dessas enchentes, né? Que Deus abençoe e conforte todas essas famílias. Eu agradeço a Deus por manter também a conectividade com cada um de vocês, meus irmãos aí, os inscritos desde o começo do meu canal, os inscritos que se inscrevem diariamente e me ajudam a ter uma posição na plataforma, assim como vários outros canais, e tirar uma fatiazinha aí do YouTube, né, meus irmãos? Muito obrigado, eu agradeço muito. Que Deus abençoe a todos de maneira infinita e geral e milionariamente. Canal mais rico do Brasil. Ô, gente, hoje eu trouxe, né, seguindo aqui algumas informações para essa tarde dessa sexta-feira, né? Foi uma semana que se iniciou o ano, então muitas coisas estão voltando aos seus lugares e essas posições bancárias eu acredito que em breve se farão cumprir, né? Devido às suas últimas atualizações. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu separei aqui algumas novidades e gostaria de compartilhar com todos, né? Vamos lá. Bom, referente aos provedores, né, gente? A nação iraquiana foi coagida, forçada a assumir o papel de submissa por décadas, sempre com um plano para o benefício de alguns. Este padrão foi constante e foi reconhecido e foi subvertido, corrigido, e agora, com a consciência global deste mau ato crônico, muitos milhões serão beneficiados e especialmente o soberano povo iraquiano. Este Estado-nação soberano tem um novo governo, agora sobre um novo sistema financeiro apoiado em acordo com a China. Junto com outras nações do BRICS, as inteligências dos bancos asiáticos coordenaram um plano de desenvolvimento de infraestrutura com cada necessidade humana aprimorada ou construída como nova. Educação, saúde, bancos, habitação, trabalho, transporte, agricultura, tudo será construído como o novo. As oportunidades para o Iraque estão em fase de planejamento, mas em 2 anos os visitantes não reconhecerão mais este país. O novo governo iraquiano pôs em prática um plano formal para entrar no cenário mundial com um livro branco previsto para ser publicado em 9 de janeiro de 2022, incluindo novo orçamento para 2022. A taxa interna do Iraque será mostrada acima de $6. A taxa internacional que está sendo discutida agora é projetada para ser superior a $11, e se não o dobro dessa taxa. Trata-se de uma grande negociação determinada por avaliações de diversos ativos que devem ser verificados, qualificados e quantificados. Agora representando o projeto Iraque de petróleo da China. Depois do que os Estados Unidos fizeram ao Iraque, os iraquianos não queriam que os Estados Unidos se beneficiassem de swaps cambiais de forma alguma. Este desejo provou ser impossível de evitar um mercado global de comércio justo. O que é impossível, porém, era impedir os Estados Unidos de participarem de quaisquer créditos de petróleo futuro. Isso elimina os Estados Unidos de se beneficiarem de quaisquer plataformas envolvidas na monetização de futuros créditos de petróleo. Algo planejado e até monetizado. Isso terá que ser resolvido, como isso permanece ainda é um mistério.
Sempre que os corretores se preparam para fechar seus negócios lado a lado, a afirmação é repetida. Manter o silêncio é um acordo cúmplice de todos. Lidar com ativos preciosos é um processo altamente regulamentado e constantemente sujeito a mudanças. O que quer que esteja acontecendo no início de janeiro de 2022 está sujeito ao final e estamos observando estas leis mudarem. Segundo a Lei de Proteção ao Consumidor e Reforma de Wall Street Dodd-Frank, para exigir relatórios de grandes exposições de SBS ou troca de segurança, este, por exemplo, é um dos regulamentos usados para validar e examinar a taxa de câmbio de um país e grandes swaps de moeda. O retrospecto das transações bancárias dos órgãos reguladores será feito cada vez mais, especialmente nessa administração. Negócios privados estão sobre NDAs, que são acordos de confidencialidade, e os mesmos são revisados por vários reguladores, incluindo a SEC, se solicitado. Qualquer comprador ou vendedor que esteja negociando um acordo coordenado e facilitado por um banco com uma taxa backscreen está correndo um risco. O QFS está rastreando o dinheiro até 50 movimentos e cada ação é registrada e pode sempre ser retirada. Não há como esconder atos ilegais e comprometedores. A divulgação completa deve ocorrer nos próximos dias. Transparência total está em jogo. Este livro branco, publicado pelo governo do Iraque, que será publicado em 9 de janeiro, presumimos, é um bom começo. Vamos revelar os detalhes para que o mundo veja o que está por vir. Coisas bonitas para todos os povos e a restauração de uma nação outrora grande. Não precisamos esperar muito. Junto com o Iraque vem o dinar dourado e novos sindicatos com novos acordos comerciais em todo o mundo serão anunciados. Bom, meus amigos, então essas são as impressões que eu tive aqui nessa tarde dos provedores da inteligência, seguido com informações sobre toda essa posição no Iraque que se dará até domingo, né? Eles também estão se levantando como uma nação soberana. Os estudiosos de RV, muito mais do que eu, né? Mas esses estudiosos acreditam que o Iraque é um forte pontapé de indício na reavaliação de moedas, né? Então ele tem toda uma estrutura a ser reformulada juntamente com o petróleo, né? Juntamente com o dólar, e está se desvinculando aí seriamente de toda essa estrutura, e estamos vendo ele se reintegrar à soberania. Esperamos que isso aconteça a partir do dia 9, né? Pois já está sendo anunciado há muitos anos e o Iraque vem sofrendo todas essas opressões por conta de todo esse poder de petróleo. Mas enfim, né, gente? Esperamos que isso possa ocorrer de fato e que isso possa ocorrer em 2022, para que nós saibamos aí que de fato o Iraque já começou uma nova reintegração. Isso pode estar atingindo a outras camadas de moedas também, e esses títulos de moeda, né? Soberana. Eu tenho aqui algumas outras informações, né, meus amigos? Então vamos lá. Só um instantinho. Foi liderado o processo relativo à coordenação dos 209 países em conformidade e certificando-se de que estão fazendo o que é necessário. Isso é seguido pela Europa, Ásia e Austrália para fazer os lançamentos. Os Estados Unidos começaram esta semana na segunda-feira e pretendem seguir um cronograma mais rígido, visto que os Estados Unidos têm atrasado tudo nesses últimos tempos. Os detentores de títulos históricos recorreram a aplicações e, por incrível que pareça, alguns puderam movimentar alguma porcentagem do fundo aplicado. Não se sabe ao certo quanto é, mas já há giro de capital em alguma porcentagem dessa certificação.
Os principais que podemos obter as notícias foram dos títulos alemães, seguido por 6 tipos de títulos alemães que começaram hoje. Então, os títulos do Zimbábue serão os próximos numa sequência de 250 títulos históricos zimbabuanos. Essas reuniões costumam durar no máximo 45 minutos de duração com os bancos. Shelton está conversando com aqueles que já têm tudo configurado. Qualquer pessoa que solicitou títulos e tem esses títulos, Shelton precisa se conectar diretamente. Metade da teleconferência de hoje é sobre essas atualizações. Em seguida, Shelton estará se conectando com aqueles que têm os seus vínculos pelos laços históricos. Sabe-se pelo menos que 3 já foram configurados esta manhã. Este pessoal MW tem entrado em contato com Shelton e tem trabalhado com eles. Se você tem títulos alemães e pré-combinados com banqueiros privados ou corretores, terá sido notificado para definir o giro de capital. Os Yellow Dragons têm o valor mais alto e trabalhará com você para dividir essas condições. Isso é para aqueles que obtiveram os títulos de forma independente de um grupo. Referente a todo o processo, parece que temos 4 fases e a fase que estamos entrando agora é a fase 2 para os que já passaram da aferição de seus títulos. Aqueles com títulos não precisam esperar por essas trocas após o RV. Todos sabemos com certeza que todos têm que ter liquidez até o dia 15. Não importa se é um grupo ou organização. Não está claro se estão se referindo aos detentores de títulos ou moedas, ou todos os laços e vínculos históricos, ou apenas aos obrigacionistas dos Estados Unidos. Mas sabemos que até o dia 15 muita coisa irá acontecer. As moedas ainda não foram bloqueadas. Procurando isso entre essa sexta e a próxima semana. Temos que esperar para fechar os negócios em Reno agora para saber mais. Não sei o que posso dizer referente a alguns bloqueios do Zimbábue. Se não estão envolvidos em laços históricos certificados, apenas fique atento. As taxas não bloqueadas ou moedas do Zimbábue podem ter mais algumas informações ainda pelos próximos dias. Se você receber estes e-mails, siga as instruções específicas fornecidas. Caso contrário, obtenha essas informações com suas fontes e haverá instruções gerais, e ainda não é hora do pessoal geral no T4B, infelizmente. Reno quer que Shelton se concentre naqueles com títulos nesse momento. O resto de nós apenas está esperando por eles para processar por meio dos laços. Centros de resgate estão sendo usados para processar e aqueles com títulos. O mesmo processo de antes. Se formos obrigados a fazer o mesmo como detentores de títulos, saberemos em breve. Passando pela fase 2, as notificações poderão sair a partir de segunda-feira para os detentores de títulos no Tier 4A. Aqueles com grandes posições são aqueles que compraram títulos históricos por meio de corretores e fizeram isso quando os títulos chegaram às mãos deles. Estão sendo negociados por meio de banqueiros privados em todo o mundo. Neste ponto, como um lembrete, entenda que todas as partes envolvidas começaram a avançar
preparando a dívida e programas de alívio, e do lado da prosperidade. Começa a dívida também do lado internacional e em seguida do lado nacional, alguns dias após o dia 15. Todas as coisas que esperamos estão se cumprindo. Os militares, o Departamento de Operações e Defesa dos Estados Unidos, as equipes de IRV e os White Hats estão movendo tudo para frente para garantir que todos se movam suavemente e de acordo com essas liberações que estão suavemente ocorrendo. Bom, meus amigos, então são as primeiras impressões que eu tive nessa tarde para as posições do RV-GCR para o mundo, né? Vemos muitas coisas referente a esses laços e vínculos históricos, muito posicionamento aí de Reno também referente a posições de liquidez, né? Ainda esperamos, né, amigos? Infelizmente não atingiu as camadas inferiores a quem a maioria das pessoas no mundo. Infelizmente só esses obrigacionistas desses laços e vínculos históricos, né, dessas operações mundiais que estão conectados diretamente com os Redemption Center em Hong Kong, em Zurique, em Reno, Miami, Nova York, né? Eles sim estão podendo ver algo, né, diretamente. E eu tiro essas informações da rede, porque muitos também que não vão no canal do Marco vão em outros lugares na rede e postam, né? E a partir daí nós recolhemos essas informações que são congruentes a esse processo. E eu acredito severamente que estamos andando e talvez 2022 seja fortemente um indício de um ano diferente, de um ano de muita paz, de um ano de muita luta também, porque a própria Bíblia diz que tereis aflições, né, meus irmãos? As próprias palavras de Cristo, amado Senhor Jesus, nos dizem que teremos aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia fala para vermos sempre o ânimo e o bom ânimo, para não perdermos a vontade, nem o ânimo de fazer as coisas, porque o ânimo é celestial. E a todos que têm ânimo em abundância, que sejam abençoados em nome do nosso Senhor Jesus, por Deus, e tenha misericórdia de Cristo sobre a sua vida, porque por mais que passem situações de contenda, estão sempre de cabeça erguida, observando, e por mais que o mal tente levar toda a força que essa pessoa tem, ela ainda tem força dentro de si e de sobra para dar para o irmão, porque o ânimo é celestial e é infinito. E o ânimo vem do amor de Deus, meus irmãos. E ter ânimo é ter sabedoria para enfrentar os dias de hoje, visto tantas doenças, tantas catástrofes, né? E atingindo não só fora do Brasil, mas aqui os nossos irmãos dentro dessa grande nação brasileira, né? E oramos para que tudo isso passe, essas doenças. Tomem cuidado, né, meus amigos, com essas novas variantes aí que estão se dissipando por conta dessas bombas biológicas que estão sendo aplicadas no mundo como injeções, né, em todos os lugares. E eu acho que nós estamos a Bíblia diz também, meus amigos, que nós estamos numa época de, se Deus permite que certas coisas aconteçam, é porque o ser humano precisa enobrecer a sua alma ainda, porque ainda nós não estamos voltados ao que verdadeiramente é o amor de Cristo, o amor de Deus. Então, se Deus permite que haja essas coisas com seus filhos aqui na terra, meus irmãos, vamos guardar a nossa casa, cingir as nossas portas, orar pelos nossos quatro cantos da nossa casa, orar sempre, buscar a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus como única riqueza. Porque em alguns momentos, meus irmãos, até mesmo as pessoas que têm dinheiro nesse momento, os mais inteligentes, não estão saindo por aí, não estão gastando dinheiro com viagens e tal. Alguns estão, mas muitos estão ficando doentes. Nós estamos vendo aí pela TV, muitos estão morrendo e continuam morrendo por conta dessas variantes que estão se dissipando, né? E para o próprio mesmo vírus, né? Ele age em cada pessoa de um jeito diferente. Tem gente que dá até mancha na pele, tem gente que não manifesta sintoma, mas passa. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. É uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. E estamos em época de resguardo. Vamos guardar as nossas vidas para que possamos transformar melhor a vida de todos os que estão aqui na Terra quando pudermos, né? E não vamos esquecer, né, meus amigos, que toda essa situação, ela não devemos depositar toda a nossa vida nessa situação. Logicamente que sim, mas muitos que perderam suas casas, seus empregos e tudo estão numa situação muito ruim hoje,
né? E essa situação global se vem se tornando cada vez mais complicada, as coisas tendem a andar, nós acreditamos, somos esperançosos, mas eu nunca quis trazer uma esperança falsa aqui no coração de ninguém. Eu trago as notícias à medida que elas vêm para mim, é assim que eu entendo, mas eu não quero criar nenhuma expectativa no coração de ninguém, visto esse movimento global. Mas é envolvente a expectativa do assunto e eu sempre trago porque eu gosto, mas eu não deixo de levar minha vida por conta disso, né, meus irmãos? Até mesmo antes do YouTube, eu via as notícias, né, eu trabalhava fora, né, com um emprego registrado em carteira, né, hoje eu faço meus negócios aqui, o YouTube em paralelo, que vem me ajudando muito, né, crio as minhas artes aí por fora também, né, para tirar mais um dinheirinho, né, cuidamos aqui da minha sogra que está em situação acamada, né, e ligeiramente toma bastante parte do nosso dia, né, gente? Mas enfim, fazemos isso porque existe um bem maior, né? E o bem maior a gente só alcança sendo solidário, sendo humano e estendendo a nossa mão a quem precisa. Porque uma hora, igual eu falo, gente, a dor de barriga não bate só uma vez. Vai chegar um momento que na hora que você também precisar, né, você vai estender sua mão. E se você estendeu a mão a quem estava com a mão estendida aquela hora que precisava, vai ter quem pegue a tua mão. Agora, se você não fez isso, você vai estender tua mão lá. E não vai ter ninguém que vai segurar a tua mão. Por quê? Porque o universo, meus irmãos, é uma lei de retorno também. Tudo tem uma lei de retorno. O que a gente planta, a gente colhe. E eu espero estar plantando um mundo melhor para as pessoas, né? Eu espero estar plantando uma consciência de que tudo isso vem para restaurar o mundo, mas ainda está longe de sabermos o real momento. Nós vamos saber quando isso acontecer, né? E eu venho falando de muitas outras coisas que estão acontecendo no mundo que nos levarão aí em si às últimas instâncias e às últimas etapas a todo este momento de prosperidade, né, meus irmãos? Eu quero que esse momento eu vivo, desde que eu conheci esse negócio como todo dia sendo o próximo dia, nós vivemos. E todos que têm, os envolvidos vivem todos os dias como se o próximo dia fosse haver alguma coisa. E eu acho que é assim que a gente tem que viver. Mas não temos que esquecer da nossa vida, continuar trabalhando da maneira que temos que trabalhar, né? Pois todos temos famílias e contas, né? E as contas não se pagam sozinhas, né? Mas agora estamos aí diante de alguns acontecimentos firmes do mundo e a todos que têm paciência e podem observar esse conteúdo, eu fico muito feliz, né? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E todos unidos ao infinito e além! E sempre além, né, meus amigos? Eu volto mais tarde, né, com o fluxo, com o último fluxo, né, de notícias, que eu vou colher mais alguma coisa. Sempre a gente acha alguma coisa à tarde, né? E quem quiser já sabe onde me encontrar. Seja sempre bem-vindo ao meu canal. É um prazer e uma honra. E continue me ajudando aí, gente, a tirar aquela fatiazinha do YouTube. Se inscrevam, comentam. É um prazer, gente. Sei que eu não tenho respondido muito, é que tem estado uma correria, né, gente? Mas eu vou dar uma atenção aos comentários. Não deixem de comentar aí, de dar like no vídeo e me recomendar, que vocês me ajudam bastante, né? Que Deus abençoe e continue abençoando a sexta-feira de vocês. E quem quiser me dar a honra, o prazer da visita aí mais tarde, seja sempre bem-vindo. As portas estão abertas, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Dá tchau, Marinho. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais tarde.